Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo ao programa Oração da Manhã. Você, de perto e de longe, daqui da nossa diocese e de tantos outros lugares, que alegria estarmos juntos para estes minutos de meditação, oração e entrega da nossa vida, do nosso dia ao nosso Deus. Chegamos à nossa quinta-feira, dia em que, ao longo de todo este ano, temos dedicado uma atenção especial aos sacerdotes, a quem nós cumprimentamos com muita alegria e satisfação. E a Santíssima Eucaristia, porque nós nunca nos cansamos de dizer: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje, São Bento nos conduz a um dos capítulos mais delicados e profundos de sua regra, o capítulo 20, que trata da reverência na oração. E o tema que eu trago para nossa manhã é o seguinte: o sacerdote, homem da oração e da presença de Deus. Há muitas qualidades que o povo espera encontrar num sacerdote. Que ele seja acolhedor, que pregue bem, que visite os enfermos, que seja disponível para as confissões, que acompanhe as famílias, que se porta como sacerdote e não tenha nenhum acanho de se apresentar com seu clésma, com seu colarinho romano ou com a sua batina. Tudo isso é verdadeiro e necessário, mas existe uma qualidade que sustenta todas as outras. O padre deve ser, antes de tudo, um homem de Deus. Meu dileto ouvinte, estou falando aqui para os padres, mas para vocês leigos e religiosos também, porque vocês, sabendo desta grandeza que marca a vida do sacerdote, vocês vão rezar mais, rezar melhor por nós, sacerdotes, pelo seu pároco, seu vigário paroquial, pelo seu confessor, pelo seu bispo. Como isso é bonito. Se perder essa identidade, o sacerdote como homem de Deus, todo o restante perde sua força. Se o padre não tem Deus no coração, a batina não vai resolver, o clésma não vai resolver, nem as visitas que às vezes faz com amargura, ou as confissões que atendem se arrastando. Porque o padre que deixa de ser homem de Deus, ele perde a força da natureza da sua ordenação. São Bento escreve com admirável sabedoria no capítulo 20 da regra. A gente busca às vezes temas lá na frente, atrás na regra, para dar uma consonância com o evangelho do dia. Por isso a gente vai trabalhando esses temas. Se quando queremos pedir alguma coisa aos poderosos da terra, não ousamos fazê-lo senão com humildade e reverência, quanto mais devemos dirigir nossas súplicas ao Senhor Deus do universo, com toda a humildade e pureza de coração. Que comparação extraordinária, né, que São Bento faz. São Bento recorda que a oração não é um simples hábito religioso, é um encontro. É entrar na presença do Deus vivo. É colocar-se diante daquele que nos criou, nos ama e também nos salva. E é precisamente aí que nasce a grande missão do sacerdote. O padre sobe diariamente ao altar para celebrar o santo sacrifício da missa. Ali ele pronuncia palavras que nenhum homem pode inventar. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Não são apenas palavras, é Cristo que continua oferecendo o seu sacrifício pela salvação do mundo. Por isso, a vida do sacerdote precisa nascer da oração.
Um padre que reza transmite paz. Um padre que adora diante do Santíssimo leva seu povo também a adorar. Um padre que se confessa regularmente compreende melhor aqueles que procuram o confessionário. Um padre que ama a Eucaristia faz nascer nas almas a fome de Deus. E São Bento continua no mesmo capítulo dizendo: não é pela abundância das palavras que seremos atendidos, mas pela pureza do coração e pelas lágrimas da compunção. Compunção é essa entrega interior a Deus, ou até mesmo essa dor de não estar na comunhão com Deus. É uma lição para todos nós. Rezamos muitas vezes com os lábios, mas Deus procura não os nossos lábios, mas o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Não é quantidade de palavras que torna uma oração agradável a Deus, é a sinceridade com que nós proclamamos as palavras orantes. É a humildade de uma alma que não se coloca em arrogância. É a confiança de quem se sente nos braços do Pai. É a entrega. Eu despojo a minha vida para o Senhor. Essa deve ser nossa atenção. Meu amado irmão e filho sacerdote, reze, busque esta profunda intimidade com Deus. Meu irmão, minha irmã, leigos, religiosos, rezemos hoje pelos nossos sacerdotes, porque hoje nós lembramos a instituição do ministério sacerdotal e a instituição da Eucaristia. Há padres que estão celebrando várias missas por dia. Outros passam horas no confessionário. Outros visitam hospitais, presídios, orfanatos. Outros evangelizam em lugares muito difíceis. Outros sofrem silenciosamente, às vezes perseguições dos irmãos no presbitério, incompreensão do bispo. Outros também faz sofrer o bispo, faz sofrer também seus irmãos sacerdotes e, mais do que isso, faz sofrer o coração de Jesus com seus pecados, com a sua incoerência, com a sua falta de sentido do sacerdócio na sua vida. Outros carregam o peso da solidão. Outros enfrentam incompreensões. Todos os sacerdotes precisam de oração. Todos. Quando um sacerdote permanece unido à Eucaristia, toda a comunidade se fortalece. Quando um sacerdote conserva uma profunda vida interior, muitas almas reencontram através dele o caminho da santidade. A Igreja não precisa apenas de padres eficientes, ela precisa de padres santos, padres enamorados de Cristo, padres apaixonados pela Eucaristia. Padres que, como ensinava São Bento, se aproximam diariamente do Senhor, com humildade e pureza e devoção. Eu sempre repito aqui, nunca vou cansar de repetir. Ser padre é algo tão extraordinário que nada nesse mundo é capaz de compreender. Aliás, o mundo não quer compreender as coisas divinas. Quando se tem as perseguições à Igreja, quem primeiro os ditadores matam são os sacerdotes. Não são os fiéis, são os sacerdotes. Porque os padres são a cabeça da sacramentalidade na Igreja. Daí que muita gente não gosta de nós. Mas nós também
Não precisamos do amor dessa gente que, não amando Jesus, não ama nós sacerdotes. Mas nós nos fortalecemos com esse amor do povo, com as orações das nossas pessoas idosas na igreja, que tanto amam os sacerdotes. Às vezes eu recebo mensagem de pessoas idosas, até são os filhos, netos que passam, que admiram os sacerdotes. São essas pessoas que imolam, às vezes na cama, na doença, no câncer, e que rezam por nós, que dá todo um sentido à nossa vida sacerdotal. Povo de Deus, rezemos pelos nossos sacerdotes. Obrigado a vocês, mães espirituais, pelos sacerdotes, que de canto a canto dessa terra rezam pelos padres. E olha como tem mudado o nosso clero depois que vocês começaram a rezar pelos sacerdotes, pelos bispos. Nós precisamos desta alavanca, dessa força que vem da oração do nosso povo. Assim seja. Amém. O Santo Evangelho desta quinta-feira é Mateus 10, 7 a 15. O Senhor envia os apóstolos e lhes diz: Ide e anunciai, o reino de Deus está próximo. Depois lhes confio uma missão extraordinária: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça deveis dar. Que ligação bonita esta passagem do Evangelho possui com a regra de São Bento. Quem permanece muito tempo diante de Deus aprende a servir gratuitamente. O sacerdote não anuncia a si mesmo. A gente sempre fala isso aqui. Ele anuncia Cristo. Não leva uma ideologia. Leva o reino de Deus. Não busca recompensas humanas. Serve porque recebeu tudo gratuitamente de Deus. Que maravilha esse pensamento. O padre recebe tudo gratuitamente de Deus. Também nós, vocês leigos e leigas, pelo batismo, conosco, somos enviados a testemunhar Cristo em nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, na política, onde quer que vocês atuam, levando aos irmãos a alegria do Evangelho. Eu estava vendo certos presidentes eleitos na América Latina, como o presidente do Peru, como também o presidente da Colômbia, que tiveram muito apreço a Deus como ação de graça, especialmente o presidente do Peru, que é um homem de muitos filhos, católico, convertido, devoto de Nossa Senhora de Guadalupe, que durante a campanha fez momentos bonitos com o rosário em sua casa. Nós precisamos assim. Vocês imaginam se nossos políticos, os ministros do Supremo, se os deputados federais, estaduais, governadores, se todos fossem homens da palavra de Deus, do rosário, o nosso país seria não o céu, mas o paraíso. Convido a encerrarmos orando. Senhor Jesus, sumo e eterno sacerdote, nós os agradecemos pelo dom da Santa Eucaristia e pelo ministério dos padres. Santificai aqueles que escolhestes para servir o vosso povo, que jamais lhes falte o amor ao altar, o gosto pela oração e a fidelidade ao confessionário e a alegria de anunciar o Santo Evangelho. Aumentai em toda a Igreja o espírito de adoração, que também nós aprendamos, segundo os ensinamentos de São Bento, a rezar com humildade, reverência e pureza de coração. Fazei crescer
entre os jovens, generosas vocações sacerdotais e religiosas. Fortalecei os padres idosos, consolai os enfermos, sustentai os missionários e concedei perseverança aos que enfrentam provações. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha você, meu prezado ouvinte, meu caro sacerdote, uma quinta-feira abençoada, com a adoração, amor e humildade de todos nós diante dele, que vive eternamente e quis estar presente no pão e no vinho, consagrados, transubstanciados no seu corpo e no seu sangue. Fique em paz.